1 a gente sabe que é muito difícil jogar fora de casa, a gente sabe que é muito difícil encarar o Mirassol. Daqui a pouco o Edu traz mais detalhes para o Fã do Esporte. O gol do São Paulo foi marcado pelo Galopo, olha só, tem tanto tempo que a gente não viu o Galopo começando como titular também com a camisa do Tricolor Paulista, e o Luiz Otávio marcou o gol para o Mirassol. Na tela, a gente tem, então, o São Paulo desde a estreia do técnico Thiago Carpini, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, com aproveitamento de 66,7%, 2 gols marcados, 4 gols marcados, 2 gols sofridos. Então, os primeiros passos do Thiago Carpini no comando. Agora sim, Edu, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Mari, como tá? Tudo certo, bem-vindo aqui ao estúdio do Sport Center, na Estica, pronto. Conta pra gente como foi a partida, porque na hora que eu bati o olho na escalação, eu falei, opa, tem algumas coisas ali, muitas novidades. É isso, o Carpini tá seguindo aí um cronograma. Ele treinou o time 5 dias só, né? Porque ele pegou a última semana só de pré-temporada. E, claro, toda a atenção tá voltada pro jogo do dia 3, do dia 4, daqui a pouco eu falo da Supercopa. E hoje ele fez algumas modificações. Ele segurou em São Paulo o Lucas Moura para um cronograma especial de trabalho, jogou bem contra o Santo André na estreia, mas se desgastou, tem que ter um cronograma especial, o principal jogador de linha do São Paulo nesse momento. E o Eric, que sentiu uma pequena lesão, um pequeno desconforto, então para evitar qualquer lesão mais grave, também ficou em São Paulo. Fez algumas mudanças interessantes. Como ele não queria desgastar o único lateral direito à disposição, que é o Igor Vinícius, ele improvisou o Diego Costa como lateral, que é zagueiro. Nasceu como titular no lugar do Luciano, que só entrou no segundo tempo, e no ataque, o substituto do Lucas foi o Ferreirinha, que pela primeira vez começou como titular. O jogo foi muito movimentado. Mari, você falou, é difícil o Mirassol? Difícil, né? Dificílimo, time bem estruturado. No ano passado quase subiu para a Série A do Brasileiro, manteve a base, manteve o Moser como técnico e deu muito trabalho ao São Paulo. Tanto que fez 1-0 com o zagueiro Luiz Otávio, que é um zagueiro de 1,94 m. Para mim, aí uma falha de posicionamento. Ninguém sobe. Ninguém sobe, ele recebe um cruzamento, cabeceia sozinho, faz 1-0. Muito parecido o gol até com o que o São Paulo sofreu do Santo André, quando também ninguém subiu na ocasião com o atacante. O atacante do Santo André não teve dificuldade. Hoje o Luiz Otávio também não teve nenhuma dificuldade para fazer 1-0. E aí o São Paulo conseguiu o gol de empate no último lance do primeiro tempo. Pênalti marcado, o Galopo converteu um lance já polêmico. No primeiro minuto, 2-1 São Paulo, gol do Galopo. Só que a arbitragem, após consultar o VAR, entendeu que o Caleri, ao estar à frente do Muralha, atrapalhou o reflexo, a chance do Muralha pular na bola e anulou o gol do Galopo. E aí muita reclamação? Não teve muita, né? Teve, assim, muito tempo, quase 4 minutos para definição. Tá. Mas reclamação não teve. Descanso para o Rato, que tinha jogado já quase o tempo todo contra o Santo André, foi colocando outras peças do banco, encurralou o Mirassol nos minutos finais. O São Paulo teve chances, mas aí o Alex Muralha, que é um goleiro que todos nós conhecemos, de altos e baixos, mas muitos altos, acabou evitando uma vitória do São Paulo. Mas não dá para reclamar, empatar com o Mirassol lá é sempre um resultado muito complicado. O São Paulo vai a 4 pontos em 6 disputados, não usou sua força máxima. E esse jogo teve alguns detalhes, Mari, alguns números, assim, algumas opções diferentes. Jogadores que há muito tempo não faziam certas coisas com a camisa do São Paulo. Eu quero testar sua memória agora, mas antes eu vou colocar na tela só as estatísticas do jogo para desenhar exatamente isso que você contou brilhantemente pra gente, Edu. Como foi, então, a partida, os números, os stats da partida, olha só. Com um dedo do VAR, os números de Mirassol e São Paulo pelo Paulistão. Posse de bola. O São Paulo teve os melhores números, né, em termos de posse de bola, também passes certos, finalizações certas, grandes chances, escanteios. Então, São Paulo criou, teve mais posse, mas o jogo termina empatado em 1-1. Vamos lá, Edu. Galopo, Nicão, Ferrarese. Traga pra mim agora a escala de tempo desses jogadores. Cada um com a sua especificação. Vamos começar com o Nicão. O Nicão não jogava pelo São Paulo desde agosto de 2022. Ele entrou 3 minutos apenas numa derrota para o Fortaleza por 1-0. Ele se machucou muito no primeiro ano de São Paulo. Depois ele até voltou a ser relacionado em setembro, aliás, em outubro de 22 com o Rogério Ceni, mas não entrou, ficou só no banco. Terminou a temporada sem ser utilizado, foi emprestado ao Cruzeiro e agora voltou, jogou pela primeira vez depois de 16 meses com a camisa do São Paulo. Caramba. Ferrarese se contundiu no dia 22 de janeiro do ano passado no Clássico contra o Palmeiras. Hoje, dia 21, praticamente um ano, ele volta a ser titular do São Paulo. Hoje, 23? De 23. Isso. E agora, depois de um ano... Hoje, dia 23. Hoje é 23, um ano e um dia. Um ano e um dia. Um ano e um dia, o 21 foi a estreia. E tem mais o Galopo. Ele marcou seu último gol no dia 5 de março,
antes da lesão dele contra o Água Santa, na última rodada contra o Botafogo na fase classificatória, uma vitória do São Paulo em Ribeirão Preto. Foi de pênalti também o último gol dele e depois de 10 meses e meio, o Galopo volta a balançar as redes. Aliás, personalidade, na hora do pênalti, todo mundo ficou, será que é o Caleri? Ele já colocou a bola debaixo do braço, deixa comigo, bateu muito bem, sem nenhuma chance por Muralha. Então, esses 3 jogadores que estão, digamos assim, retornando, né? O Nicão retornando mesmo, e os outros 2, o Galopo e o Ferrarese, retornando de uma lesão muito séria, de muito tempo sem jogar, tiveram, assim, momentos especiais no jogo de hoje. A gente tem até uma tela também, Edu, para ilustrar esses pênaltis do Galopo, porque eu acho que é interessante aquele mapa de onde o jogador exatamente coloca a bola. O pessoal vai colocar aí na tela para a gente analisar, porque, assim, realmente chama muito a atenção, né? Olha só, a gente tem esse mapa do Galopo em 4 cobranças, 4, então, conversões. Ele deslocou o goleiro em 3 vezes. Então, colocando... O que a comissão técnica pensou ao analisar as rodadas iniciais, principalmente com esse jogo contra o Palmeiras no dia 4? Deu prioridade ao primeiro jogo, que era uma espécie de apresentação do técnico Thiago Carpini, com estádio com uma nomenclatura nova, então com expectativa de grande público, como acabou acontecendo. Então, quem tinha condições foi para o jogo. Hoje já poupou alguns jogadores, tanto desde o início como alguns que foram substituídos. Contra a Portuguesa, no sábado, quem jogou mais hoje deve ficar no banco. Quem foi preservado mais tempo deve começar a partida. Tudo para que terça-feira que vem, no clássico da 4ª rodada na Arena Neoquímica contra o Corinthians, haja a possibilidade do São Paulo ter força máxima e seja o único grande teste antes da final, no final de semana que vem, contra o Palmeiras em Belo Horizonte, no dia 4. Existem 4 jogadores que estão sendo preparados para esses 2 jogos. Rafinha, lateral direito, é o mais difícil de ser aproveitado, está em fase final de recuperação de lesão, faz um cronograma especial. Michel Araújo, Arboleda e o grande nome que o torcedor do São Paulo espera que vingue nesta temporada, Rames Rodrigues. Esses 4 provavelmente também não enfrentam a Portuguesa, já não jogaram contra o Santo André, e aí contra o Corinthians seria, assim, um primeiro teste na temporada para que eles reúnam, se não todos, alguns deles, condições para o dia 4 lá no Mineirão. Então, no calendário ali do Carpini tem 2 datas, o jogo contra o Corinthians e, claro, a decisão da Supercopa. Todos os bem anotados ali pro treinador. Edu, obrigada, viu, pelas informações. Parceria, né, da Sideral com o voo agora, tá voltando agora, vai ganhar tempo, sai de Rio Preto agora no início da madrugada, desce em Cumbica, porque Congonhas está fechado durante a madrugada, e os jogadores já chegam assim, se fosse voltar amanhã num voo fretado, perderia a quarta-feira. Com essa parceria, ele já estará aqui nas primeiras horas da madrugada na capital paulista. Valeu, Mari, boa sequência. Obrigada essa informação, mas fica comigo, porque eu quero chamar agora, sair do São Paulo, a gente... Necessário isso, né, Bruto? Já que mantém os estaduais, e eu sou favorável a manter, mas é justo que isso aconteça, esse relaxamento, né, no início da temporada, Bruno. É um momento de preparação, tá? Todo mundo se acertando, tem clube contratando, tem jogador que ainda não tá bem fisicamente, nem estreou. Os que estão jogando, claro, que não estão 100% fisicamente, depois de férias, de pré-temporada. E mudanças, no caso do São Paulo, a chegada de um novo técnico. Então ele também tá conhecendo o elenco, tá fazendo as suas observações. Então, ok, tá tudo normal. O Mirassol não é uma baba, o Mirassol é um bom time, é um time que por 1 ponto não subiu para a Série A do Brasileiro, ele ficou a 2 pontos do vice-campeão da Série B, não é que ele ficou só 1 ponto do 4º colocado que subiu, ele ficou a 2 do vice, ficou ali tudo muito embolado, né? Ele com uma vitória ali a mais, ele poderia ser vice-campeão da Série B, né? Que foi inclusive o vice-campeão, foi o Juventude dirigido pelo Carpini. Então, assim, é um bom time, é um time que poderia estar na Série A por muito pouco, por uma vitória ali, um jogo que empatou ao invés de ter vencido, ele poderia estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o empate lá em Mirassol não tem nada de absurdo, como o Palmeiras mesmo empatou em Novo Horizonte no domingo. O Novo Horizontino ficou junto com o Mirassol na Série B, os dois ficaram a 1 ponto do acesso. Até nos critérios de desempate, o Novo Horizontino foi o 5º, o Mirassol foi o 6º. Então, não tem nada de absurdo, ainda mais no início de temporada. Então, tudo certo. São Paulo jogou com o Santo André no Morumbi. Santo André é um time mais fraco, o São Paulo em casa é mais forte, o desempenho fora de casa é uma coisa que o São Paulo precisa melhorar para essa temporada. Ano passado o São Paulo fora de casa mudava muito seu desempenho, com exceção da Copa do Brasil, que é curioso, né? Na Copa do Brasil, o São Paulo até foi melhor fora do que em casa nos resultados, mas no Brasileiro ele só foi ganhar um jogo fora de casa na penúltima rodada ali contra o Bahia, lá em Salvador, com um gol inclusive do Caio Paulista. Então é isso, né, galera? São Paulo empatou aí hoje, né, com aquela anulação do gol do Galopo, inacreditável, né?
Como se o Galé tivesse prejudicado o Muralha. Pelo amor de Deus, quem prejudicou o Muralha foi o talento do Galo, pô, não o Caleri. Então, mas o empate bom, o Mirassol não é qualquer time, não. É um time que fez uma boa campanha na Série B. Então, o São Paulo jogou bem, não achei que o São Paulo jogou mal. Agora, a dificuldade, eu volto a falar pra vocês, é a zaga, cara. O São Paulo, o ponto fraco do São Paulo hoje é o miolo de zaga ali. A Arboleda tem que voltar e alguém tem que jogar junto com a Arboleda e tem que dar certo. Porque, cara, o São Paulo vai ter dificuldade esse ano na zaga, sim. Pelo que eu tô vendo. Eu acho que deveria ir no mercado, né? A minha visão. Mas um bom jogo. A arbitragem prejudicou o São Paulo. Mas o São Paulo, eu acho que 1-1, né? Um pontinho aqui também. Sábado pega a Portuguesa no Morumbi. São Paulo vai caminhando bem aí. E o foco é na final contra o Palmeiras. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Tamo junto, valeu. Vamos São Paulo. E sábado tem a Portuguesa. Valeu? É nóis!